Sou Cláudio Garcia, terapeuta e apterapeuta holístico. O tema de hoje será sobre constelação familiar. Trouxe aqui um profundo conhecedor e praticante dessa terapia, onde uma reunião com você e outras pessoas diferentes e problemas diferentes aparecem. Na verdade, são tão parecidos e podem ser solucionados, atingindo seus objetivos. Mas daqui a pouco o nosso terapeuta, o Hamilton, vai falar melhor sobre isso. Quero agradecer aqui aos ouvintes de São Paulo e cidades vizinhas que têm nos prestigiado com sua audiência e ligações lá, tanto aqui na rádio quanto no Centro de Terapias, que fica na rua Cerro Corá, 2367, ali no Alto da Lapa, zona oeste de São Paulo. Agora lápis e papel na mão, porque eu vou passar também o telefone e o nosso WhatsApp. O telefone é 3021 9140. O WhatsApp é 98902 9112. Repetindo, 3021 9140. O WhatsApp é 98902 9112. Lembrando que é 11 São Paulo. Temos em nosso espaço a acupuntura sistêmica e auricular, a apterapia, que é um tratamento feito com as picadas das abelhas, e o mel, própolis, pólen, geleia real, muito importante na nossa vida e natureza. A córeo, acupuntura nas mãos, Shonishin, acupuntura sem agulhas para as crianças de 2 meses a 8 anos. Hipnose clínica, onde tratamos seus medos e traumas. Tem medo de dirigir? Tem medo de altura? Fobia? Medo de elevador? Saiba que você pode se tratar com a hipnose, que também vai ter a ver com o nosso tema de hoje sobre constelação familiar. Florais de Bach e Saint-Germain, o equilíbrio energético sem contraindicação. Psicóloga especializada em crianças e dependentes. Nutricionista, vegane e esportiva. Tenha uma boa alimentação. Massagens energéticas, relaxantes, shiatsu, tarô e numerologia. Constelação familiar com o seu Hamilton, profundo conhecedor do tema. Quer saber mais? Visite nosso site, teremos todas as informações sobre terapias e terapeutas que atendem no nosso espaço. É www.centrodeterapiasnaturaissp.com.br. Repetindo, www.centrodeterapiasnaturaissp.com.br. Navegue, você tem todas as informações sobre as nossas terapias, sobre o que você pode auxiliar na sua saúde. Lembrando que estaremos realizando nesta quinta-feira, dia 13, às 19 horas, mais uma sessão de constelação. Você pode participar tanto para constelar como participante. Ligue 3021 9140 ou 98902 9112. Fale com a Zilda e ela vai marcar para que você participe. Bom, seu Hamilton, constelador Hamilton, dê seu boa noite, pode falar explique o que faz a constelação na nossa vida. Boa noite a todos. O que faz uma constelação na vida das pessoas? A resposta é toda a diferença. Ok. Toda a diferença. As pessoas sofrem e muitas vezes elas não têm ciência de onde e nem porquê elas sofrem tanto. E os problemas são os mais variados possíveis. Há pessoas que vêm a nós nos procurando e dizem: eu não consigo fazer sucesso profissional. Eu sou capacitado, sou bem escolado e eu não consigo fazer sucesso profissional. Ou muitas vezes pessoas que me surpreendem até, pessoas bonitas, pessoas simpáticas que dizem: eu não consigo
me relacionar bem. Parece que eu tenho o dedo podre. Todos que eu escolho não servem, não prestam. Pessoas que sentem depressão, pessoas que têm problemas de envolvimento com drogas. Então, ela é aplicada nas mais diversas áreas da nossa vida. E ela faz toda a diferença. Por quê? Porque ela atinge uma profundidade às quais algumas das terapias convencionais não conseguem atingir. E ela traz à tona as dinâmicas que estão por trás disso. Uma vez que as dinâmicas se tornam conhecidas, aí trata-se agora de uma opção. Se a pessoa realmente quer continuar dessa forma, ou ela pode mudar para algo melhor. Quer dizer, na constelação aparece o problema, aparece a solução, mas ela muda. Agora ela vai ter dois caminhos, a solução e a continuidade. Sim, ela tem a solução à vista e ela pode optar pela solução. Ou seja, a qualidade da vida dela pode melhorar de acordo com a opção. Ou ela pode simplesmente dizer o seguinte: não, eu quero permanecer assim. Eu já me acostumei com essa dor e com esse sofrimento. Então, muitas vezes eu prefiro continuar. E a gente respeita. Hamilton, só vou lembrar que daqui a pouco nós estaremos abrindo os microfones da rádio no 31 71 02 21 para fazer perguntas para o nosso companheiro aqui, Hamilton, e pode perguntar sobre seus problemas, o que na constelação pode aparecer e facilitar. Pode continuar, Hamilton. Bem, bom, me diz uma coisa, como que é feita a constelação familiar? É um grupo de pessoas? Como é que é feito isso? Ela tem basicamente 3 modalidades disponíveis. Uma das modalidades é através de imagens, é individual com imagens. A pessoa senta-se diante do terapeuta e através de imagens mentais nós fazemos a constelação. A segunda delas, ela pode ser feita inclusive, ela também é individual e ela trabalha com totens. São pequenos bonecos que funcionam como representantes dos membros da família ou das pessoas envolvidas no problema. E na minha opinião, a preferida, a que eu gosto mais, é em grupo. Você traz o seu problema perante um grupo de pessoas que não conhecem você, nem sua família e que tem o mínimo de envolvimento possível. E essas pessoas vão atuar como representantes das pessoas envolvidas no seu problema. Muitas vezes pai, mãe, irmãos, avós e tudo mais. E é muito importante que essas pessoas não tenham ciência daquilo que está acontecendo, não tenham conhecimento, parentesco ou proximidade da pessoa que está constelando, para não interferir. Por exemplo, a constelação familiar tem que ser só para uma pessoa, ou posso fazer para uma casa, ou um escritório, ou um local comercial? A constelação familiar também é conhecida como terapia sistêmica. E o que é um sistema? Sistema é quando 2 ou mais pessoas se juntam com o mesmo objetivo. Por exemplo, 2 lâmpadas, sistema de iluminação. Então, pensando dessa forma, ela funciona para uma família, para uma empresa, para um negócio, basicamente para tudo. Ok. Ela, por exemplo, ela age por exemplo, dependentes químicos? Também. Nós temos alguns resultados muito bons com dependentes químicos. Alguns optam por permanecer. Eles preferem caminhar para a droga, continuar na droga. Você estava me contando agora de pouco, antes de entrar no ar, que, por exemplo, surgem alguns casos que
de a pessoa de repente está chorando e aparece que pessoas simbolizando as pessoas mortas, né? Como que funciona isso, por exemplo, numa família que houve perda ou houve aborto? Como que funciona isso? Sim, a constelação ela é baseada em 3 leis. E essas leis, quando elas são desrespeitadas, elas trazem muitos problemas para esse sistema. Então, quais são essas 3 leis? A primeira delas é pertinência. A segunda delas é a hierarquia ou ordem de chegada. E a terceira delas é o equilíbrio de troca. A primeira delas diz respeito ao seguinte: muitas vezes nós perdemos algum irmão ou algum filho e devido àquela situação trazer muitas lembranças dolorosas, nós acabamos esquecendo, deixando de lado essa pessoa. Mas ela tem que ter uma família, ela nasceu numa família e ela pertence a essa família. Então, excluí-la dessa família traz muitos problemas para os seus descendentes. A segunda delas é hierarquia. Hierarquia diz respeito a quem chegou primeiro sabe mais e tem melhores condições de levar uma família adiante. E a terceira delas é o equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca tem 2 modalidades. O equilíbrio pode ser positivo, negativo ou existe uma exceção. O equilíbrio positivo é assim: quando você faz algo de bom para alguma pessoa que você gosta e essa pessoa te retorna com algo também muito bom. Vocês estão trocando e está equilibrado. E a tendência é que essa troca se intensifique e que vocês se tornem cada vez mais ligados um ao outro. Existe a troca negativa, que é o inverso que acontece. Verbaliza algo muito ruim, alguém verbaliza algo pior e essa troca vai se intensificando até que essas pessoas se separam ou se matam, se agridem, chega a um ponto que elas têm que ficar separadas. E existe uma exceção. A exceção é quando você recebe a vida de seus pais. E essa vocês nunca vão conseguir pagar. E ela se torna razoavelmente equilibrada quando vocês trazem no colo o herdeiro ou a herdeirinha do vovô e da vovó. E você diz a eles: graças à vida que vocês me deram, agora eu passei adiante, graças a vocês. Isso aí tem muito a ver também com a hipnose, quando a gente faz aquela parte da regressão e você atinge os pais, os avós, os bisavós. Eu não gosto muito de fazer isso na hipnose, porque eu acho que é o intuito, por exemplo, da constelação familiar, que é resolver o problema e não precisar saber do que foi o passado. Dos antepassados e tal. Então, tem muita gente que fica preocupada em saber quem foi os antepassados e o que fizeram. Às vezes foram pessoas boas, pessoas más, mas o importante é resolver o problema da pessoa dali para frente. Me diz uma coisa, você me falou que, por exemplo, às vezes, você comentou que uma criança, por exemplo, pode nascer e, devido a um aborto ou qualquer coisa que foi feito disso, ela viver a vida daquela outra pessoa que deveria ser vivida por aquela criança. Sim. Vamos imaginar o seguinte: um casal tem um primeiro filho e ele não sobrevive, ele morre. E como é uma lembrança muito dolorosa, eles evitam de falar sobre essa criança. Então, vem um segundo e um terceiro filhos e eles dizem: esse aqui, quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos, este é o primeiro e este é o segundo. Só que quando a gente diz isso, alguém ficou sem um lugar. Então, vamos imaginar o seguinte: o primeiro filho era um menino. E o segundo filho é uma menina. E essa menina se sente como um menino. Falei, poxa, eu não sei,
eu me sinto deslocada, eu não me sinto à vontade com roupinhas de menina. E ela está tomando o lugar do primeiro filho, que os pais dizem, você é a primeira, mas o primeiro era um menino. Então ela se sente como se fosse esse menino, essa criança que está excluída da família. Que não devemos excluir ninguém da família. Exatamente. Então, olhando por esse aspecto, não são 2 filhos, são 3 filhos. O primeiro, infelizmente, não sobreviveu. Me diz uma coisa, na sessão, quando tem lá várias pessoas, alguém constelando, me diz uma coisa, é uma energia que passa de um para o outro, forma uma energia envolvendo todas as pessoas desse local? Sim, existe uma pessoa que estuda isso no mundo, ele se chama Rupert Sheldrake. E ele chamou esse campo que se forma de campo morfogenético. E esse campo atua sobre todos os seres vivos, sobre os seres humanos especialmente. Forma-se um campo no qual essas pessoas, a energia de todas essas pessoas é canalizada para potencializar aquilo que acontece na constelação. Por isso que quando a gente fez a constelação lá no centro de terapias, no nosso espaço, de repente as pessoas começam a entrar naquela roda, sem nenhuma explicação, por nada, mas de repente ele sente a vontade de participar porque ele está recebendo a energia de quem está sendo constelado. Sim, eu gostaria de explicar que isso não é uma incorporação, as pessoas estão plenamente conscientes e que todo mundo tem esse tipo de sensibilidade. Então, muitas vezes você chega num ambiente e não gosta desse ambiente sem motivo, porque você sentiu-se mal nesse lugar. Ou chega perto de uma pessoa e fala, nossa, eu gosto dessa pessoa sem motivo, eu nem conheço, como eu posso gostar, mas se sente bem do lado dela. Todos temos essa sensibilidade. Na constelação, o treinamento, toda essa energia é canalizada para intensificar, potencializar esses sentimentos. E as pessoas são capturadas por essa energia e falam, nossa, eu estou sentindo, eu não gosto dessa pessoa, ou eu gosto dessa pessoa, eu estou tentando protegê-la, ou estou tentando me afastar dela. É sobre isso, dessa forma que ocorre a constelação. Uma pergunta interessante, que eu acho que deve ser também de todo o público, vamos supor, uma pessoa dependente química, ela pode estar vivendo a vida de uma outra pessoa? Existem algumas dinâmicas possíveis. Uma delas meu avô era dependente químico, meu pai é dependente químico, e para pertencer a essa família eu tenho que seguir os passos da minha família. Serei também. Isso é uma dinâmica possível. Mas existem dinâmicas do tipo, eu vejo que o meu pai, ele está morrendo e ele diz, não pai, eu amo você e eu vou no seu lugar. Então essa é uma dinâmica possível, não que todas sejam dessa forma, são dinâmicas possíveis. Mas durante a constelação isso se torna claro e também tem uma solução para isso. Tá. Eu lembro que na última sessão que nós fizemos lá, várias pessoas acabaram tendo os mesmos problemas inconscientemente. Alguns já tinham perdido os filhos e tal, então, por exemplo, várias pessoas diferentes com o mesmo problema sem ter a consciência desses problemas. A gente diz o seguinte, que na constelação existem 3 maneiras de se tirar proveito da constelação. A primeira delas eu assisto uma aula e aprendo como se faz. A segunda delas é quando eu enfio o dedo na tomada e falo, nossa, isso dói. E a terceira e melhor é quando você vê alguém tomando um choque e diz, eu não vou fazer isso. A criança aprende rápido, né? Exato, são 3 maneiras diferentes. E uma das maneiras melhores de se tirar proveito de uma constelação
é justamente participar de uma constelação. Você vai perceber que muitas das questões que estão envolvidas ali na questão de uma pessoa são suas também. E a gente chama de pegar uma carona. Ou seja, você está se trabalhando também. Ok. Lembrando que vamos ter nessa quinta-feira, 13/10 às 19 horas, mais uma sessão. Aqui com o comando, né, do nosso terapeuta Hamilton, constelador. Ligue lá no Centro de Terapias Naturais, que fica na rua Cerro Corá 2367, no Alto da Lapa, zona oeste de São Paulo. Agora, lápis e papel na mão para anotar, para quem ainda não anotou, hein? Olha, é 30 21 91 40, lembrando que é 11 São Paulo, 30 21 91 40, ou pelo WhatsApp 98902 9112, 98902 9112. Também pode entrar pelo site www.centrodeterapiasnaturaissp.com.br e você pode mandar o e-mail confirmando a sua presença. Lembrando que em todas as nossas terapias, devido ao grande volume de ligações que estamos tendo, estamos com uma promoção de preço. Todos os nossos preços, colaborando aí com o nosso governo, colaborando com os nossos clientes, todos os nossos preços baixaram. Estamos com um preço bem acessível para todos, que é para... temos que cobrar porque ninguém vive de saco, o saco vazio não para em pé, né? Temos que cobrar, mas estamos fazendo assim uns preços acessíveis para todos. Sabemos que a pessoa tem dificuldade porque já passou pelo médico, passou por remédio, tomou remédio, paga plano de saúde, paga INSS, paga uma série de coisas e ainda vai ter que pagar terapia para poder melhorar. Então, é por isso que a gente está colaborando com todos, colaborando com o governo, colaborando com nossos clientes e baixamos todos os preços. Não esqueça, quer constelar? É lá no Centro de Terapias Naturais. Repetindo, faça um convite para que as pessoas vão lá fazer essa sessão com a gente. Eu convido a todos que têm problemas da ordem que eu acabei de lhe dizer. Muitas vezes a pessoa se sempre deslocada, muitas vezes a pessoa não consegue o sucesso profissional que deseja, parece que sempre que ela vai conseguir algo, ela chega perto e não consegue, ela falha. Para todos vocês que sempre têm relacionamentos complicados, veja a causa disso, vá atrás. Nós trabalhamos para o bem-estar de vocês. A técnica está à disposição de todos, a preços bastante acessíveis. Converse com a Zilda, ela pode fazer algo por vocês. Ok. Estou desejando uma boa noite, convidando vocês para assistirem o nosso próximo programa na sexta-feira que vem, que falaremos sobre apterapia o programa todo. Trarei um outro apterapeuta também, vamos falar de abelha aqui à vontade para vocês, podem depois fazerem perguntas para a gente. Lembrando que Constituição da Vida, parágrafo único: quem vive preso ao passado não almeja o futuro, portanto não aproveita o presente. Todos nós temos o direito de ser feliz. Só depende de nós. Namastê.